Safiro Cheia. Apóstolo, como é que os seguidores de Cristo eram chamados discípulos, apóstolos, enquanto não eram convertidos? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Preste bem atenção. Você está a pensar que Deus te chama, o pastor vai ser pastor, quer dizer, vai se tornar pastor, mas pela presciência, pela vocação, pelo chamado de Deus, já é pastor desde que ele nasceu. Deus já lhe vê como pastor. Viu? Esses 5 ministérios, eu já vos falei, não são ministérios da igreja, são ministérios do Senhor. Existem os ministérios do Senhor e existem os ministérios da igreja. Ouviu? O que é o ministério do Senhor? Os chamados 5 ministérios. Glória a Deus, do altar, como apóstolos, profetas, pastores, e mestres, ou então e doutores, evangelistas. Esses aqui foram vocacionados por Deus. E a vocação de Deus é antes mesmo que você existisse. Antes que nascesses, eu te conheci. Antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Ouviu? Como profeta. Porque naquele tempo existia o ministério de profeta somente. Agora, o que é que você esperava? E veio o Filho de Deus e trouxe outros ministérios. Alguém disse, com Jesus Cristo já não existe ministério profético. Como vocês estão tolos que você encontrar na igreja sempre houveram profetas? Se for essa igreja, vai dizer, são falsos. Naquele tempo, na igreja primitiva, tinha profetas. Em Antioquia, tinha profetas e doutores. Bom, não é isso que eu quero explicar. Então, Cheia, é assim. O Senhor chama as coisas que não são como já fossem. Vocaciona você antes mesmo de você nascer, desde o ventre da sua mãe, antes de sair do ventre da sua mãe. Então, o que acontece? Depois você vai vir para o conhecimento da verdade. E quando você vier para o conhecimento da verdade, você se torna discípulo. Ouviu? Porque ele disse, vós que cresces em mim, se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. Viu? Não eram só os apóstolos, os discípulos. Os discípulos estavam divididos em 3 grupos. Tinha o primeiro grupo, para não falar até 4, né? Dentre os 12 também tinha um subgrupo dos 3. João, Tiago e Pedro. Depois vinham os outros. Bom, vamos juntar esse aqui, o primeiro grupo, dos apóstolos 12. E no meio deles tinha lá um diabo. E depois vem um grupo que ele escolheu mais tarde e chamou os 70, que ele também comissionou. E depois tem uma multidão de discípulos que seguia o Senhor. Ouviu? Uma multidão de discípulos, encontrar isso. Por que eram discípulos? Porque eles haviam crido em Jesus e permaneceram nos escritos, então, nos ensinamentos de Jesus. E se tornaram quê? Alunos. Porque se você crer em Jesus e você não permanecer, como é que você vai se tornar aluno? Porque você tem que permanecer para aprender com o mestre. Discípulo significa estudante, aluno, seguidor. E assim, todos que seguiam Jesus eram chamados de discípulos. Mas no meio dos discípulos, escolheu 12 e ele os chamou de apóstolos. Ouviu? Os chamou de apóstolos. Por quê? Porque esses aqui iriam apacentar o rebanho do Senhor. Esses aqui, glória a Deus, irá lhes dar a missão. Jesus já estava a preparar a sua ida, o seu regresso para o céu. Por isso preparou 12, ou 11 nesse caso, menos 12, menos 1. Sabia que ele não passaria no outro lado, ia morrer, porque o profeta, ou então o rei Davi já profetizou a respeito dele, que o seu bispado seria entregado a outro, e a sua casa seria destruída, sem deixar nem filho. Assim aconteceu com Judas, já no Salmo você encontra isso. Agora veja, ele já sabia que iria para o Pai, por isso preparou aqueles 12, 11, para lhes deixar a igreja, a missão de continuarem com a obra, para apacentar. Por isso, no meio dos 11, e ele distingue lá já o ressurreto Jesus, chama Pedro e disse, tu me amas, tu sabes, 3 vezes. E 3 vezes ele responde, Jesus o diz, apacenta as minhas ovelhas. Ouviu? E não é só era Paulo, que Pedro que se apacentava, e os outros também. E eles também fizeram discípulos. Ouviu? Formaram discípulos, nasceram também outros apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, e foi assim. Por isso ele os chamou apóstolos, mesmo sem desempenhar ainda a função de apóstolo. Eles foram chamados de apóstolos, mas ainda não desempenhavam a função de apóstolo, porque estavam na escola. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E alguém fez uma pergunta aqui, como então eles não estavam convertidos e ele os mandou para ir pregar, expulsar demônios? Claro!
O Espírito Santo estava com eles. Mas como o Espírito Santo tinha tomado o corpo, estou a falar Espírito Santo Jesus, porque Jesus e o Espírito Santo são um. Alguém vai dizer, que isso? Sim. Jesus, Deus estava em carne, então ele não poderia entrar dentro deles. Por isso eu disse, importa que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá até vocês. Aleluia. Importava que ele fosse glorificado para que o Espírito viesse. E a glorificação tinha que pagar o preço. Você conhece essa história. E por isso, o Espírito estava com eles. Deus, na ordenança que ele dava, e ninguém resistia. Não eram eles, mas aquele que lhes mandava. Vão, expulsem demônios. Se houver filho da paz naquela cidade, vão vos receber e a vossa paz vai repousar. Se não vos receber, sacudem os vossos pés e dizem, ainda assim é chegado até vós o reino dos céus. Ouviu? E foram, expulsaram demônios e ungiam os enfermos com azeite e os curavam e anunciavam as boas novas. Diziam o quê? Eles dizem, é chegado até vós o reino dos céus. E eles falaram isso. Pregaram isso em Israel. Não somente os 12 e outros também, os 70. Você não viu? Eles voltam, Senhor, os 70, em teu nome, os espíritos nos sujeitam. E se alegraram com isso. Jesus reprovou, lhes repreendeu. Não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam. Alegrai-vos pelos vossos nomes que estão escritos no livro dos céus, onde da vida. Ouvistes? Então é ele que mandou. Mas o mesmo que havia mandado, agora diz, terminou o mandato que eu vos dei. Agora vocês vão ter que esperar. Já não estarei no vosso meio. Vocês vão precisar agora me receber dentro de vocês, para vocês conseguirem fazer a obra. Jesus disse, alguém perguntou, como tu vais te manifestar a nós e não ao mundo? Ele disse, o mundo não me conhece, por isso não vou me manifestar a eles. O Espírito da verdade que há de vir habitar em vocês e não ao mundo. Por que não? Porque o mundo não me conhece. Mas vocês me conhecem. Vocês me conhecem. E eu habito no vosso meio. E estarei com vocês. Dentro de vocês. Viu? Jesus estava no meio deles. Agora que Jesus voltou, o Espírito Santo já não está no nosso meio. Está dentro de nós. Habitando dentro de nós. Para que a obra seja feita. E assim lhes disse, cuidado. Não penso que agora vai funcionar. Agora não. E já não estarei com vocês. Sabe? Vocês vão ter que esperar até que eu volto através do meu Espírito que eu vou enviar para entrar dentro de cada um de vocês, para receberem o dinamite do céu, aquilo que ele chamou a virtude de Deus, ou então o poder do alto, para vocês poderem me testemunhar, viu? Começando Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se vocês não receberem isso, não tentem, vão fracassar. E assim muitos que querem pregar sem o Espírito do Senhor. E não é só o Espírito do Senhor. Eles não receberam somente o Espírito do Senhor. Também foram revestidos do Espírito do Senhor. Uma coisa é nascer de novo e outra coisa é receber a virtude do Espírito. A capa de Elias, a unção dobrada do Espírito do Senhor sobre o crente para poder abalar os poderes das trevas, para expulsar demônios, para curar os enfermos. Eu não estou dizendo que todos que curam enfermos estão revestidos do poder, porque também há fazer isso através da fé. Ouviu? Mas quando a fé, o homem depois desiste. Aquilo, depois quando a fé já não está, mas o Espírito, quando nos reveste, temos a unção. E se temos a unção, temos os dons. Aleluia! Glória ao Rei Jesus, ouviu? Por isso, mesmo ok, YouTube recuperou. Sim, é assim que acontece. Apesar que quando o diabo faz isso, consegue tirar alguma coisa, né? Consegue evitar alguma coisa. Mas ainda bem que a unção é permanente. É assim que eles não poderiam se converter, porque ele mesmo disse que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado aos homens, porque ele ainda não tinha sido glorificado. E como poderiam se converter sem o Espírito Santo dentro deles? Por isso Jesus sabia que eles se converteriam. E ele continuou a lhes preparar. E ele sabia quando se converteriam. Depois da morte e ressurreição. Aleluia. E assim aconteceu. Os fracos, os covardes,
os tímidos, os medrosos, os fugitivos, agora desafiaram reis, aleluia, bestas feras, desafiaram ditadores, desafiaram assassinos, e um dos assassinos, chamado sumo sacerdote, lhes falou: não vos falamos que vocês devem parar de falar desse nome? Vocês estão a semear a vossa doutrina na cidade de Jerusalém, estão a lançar o sangue daquele homem sobre nós, hein? Não vos proibimos? E Pedro olhou para os olhos do assassino, chamado sumo sacerdote: seu pecador, julgai vós se é digno antes obedecer a vocês do que a Deus. E ele gritou: importa obedecer a Deus que aos homens. E continuou e disse: nós não vamos parar de falar do que nós ouvimos e vimos. E ainda eles apontam: sim, vocês lhe mataram, mas você não sabe o que aconteceu. Ele ressuscitou e o Pai o fez Senhor e ungiu Cristo e Senhor. Os homens se olharam: oh, mas esses homens não têm medo? Claro, quando recebe o dinamite celestial é assim: o medo acaba, morrer é lucro, viver é Cristo. E morrer só quando o homem disser: morre, morre, morre. Amém? Mas